Eu ia pegar aqui, bom Deus, e passar aqui para uma ponta solta que você localizou muito bem aí também. Nós temos várias, viu, pessoal? Inclusive, isso aqui tem grande chance de virar como a live dos bastidores. Tem que ter uma parte 2 aí que a gente não sabe tudo que a gente vai conseguir trazer para vocês aqui hoje, mas os planos do Rei das Sombras lá em A Saga da Ilha Muir, né? Os planos originais do Rei das Sombras pareciam superiores ao que a gente viu depois, né? Então, o Von Deus ia falar um pouquinho disso pra gente aqui. A questão é que todos esses temas que a gente vai abordar aqui, todos poderiam virar um X-Men Lendas, assim, porque são todas histórias que poderiam voltar, que elas estão em aberto até hoje, assim, pelo menos 90% delas. Mas nesse caso do Rei das Sombras, o Claremont estava desenvolvendo essa história desde a Uncanny X-Men 253, logo depois que o Wolverine é crucificado ali, ele apresenta o Rei das Sombras possuindo um agente do FBI, o Jacob Hayes. Aí ele vai desenvolvendo todo o Rei das Sombras possuindo vários mutantes ao redor do mundo, assim, para fazer um plano maior. Assim. E, por coincidência, na última revista, na última página que o Claremont escreveu de Uncanny, que o Chris Claremont até fala que essa foi a última página que ele escreveu de X-Men, porque as outras três de X-Men 1, 2, 3 que ele fez com o Jim Lee, o plot era do Jim Lee, ele só fez os diálogos. Aquela história toda do Magneto, com a Apollo e tal, assim, foi um plot do Jim Lee que o Claremont, tipo assim, só organizou as ideias e colocou o texto lá pro Jim Lee poder desenhar. Mas essa Uncanny X-Men 279, a página 12, foi a última página que o Chris Claremont escreveu para Uncanny X-Men e ele considera para os X-Men. Aí no último quadrinho tem o Jacob Hayes, o Rei das Sombras incorporado no Jacob Hayes, conversando com a doutora Shen, que também era uma escrava dele, assim, dizendo que ela faz uma pergunta se ele estava satisfeito com até onde os planos estavam chegados, que já tinha conquistado praticamente todos os mutantes ali em volta dele. Ele falou assim, não vou pensar pequeno, para que eu vou pensar só na Terra, só nos terráqueos, se eu posso conquistar as estrelas. Então isso aí parece que era um plot que o Claremont queria levar o Rei das Sombras ou para o Império Shi'ar ou para o espaço, para todas as outras raças de extraterrestres. Assim. Então essa é a última fala do último quadrinho, do último balão que o Claremont escreveu para os X-Men, nessa primeira fase dele. Assim. Então ele queria levar esse plot do Rei das Sombras para um patamar muito mais alto do que chegou, que a saga da Ilha Muir, se você pegar até a página original da Uncanny X-Men, em uma das edições está escrito assim, Saga do Rei das Sombras. Então, na época, nem foi chamada de Saga da Ilha Muir, era a Saga dos Rei das Sombras, que ele estava montando um plot que ia acabar só em Uncanny X-Men 300. E ele saiu nessa 279. Então, tipo, 21 meses antes, assim, ele teve que abandonar tudo. E na página 13 até a 22, que é a última página, assim, entra o Fabian Nicieza, e ele não toca mais no assunto, não volta nessa parte do Rei das Sombras conversando sobre nenhum plano dele, sobre o que ele queria fazer, vira tipo uma aventura de porrada entre herói e vilão, assim, e acaba desfazendo praticamente tudo que o Kant estava construindo ali desde praticamente um ano e meio antes dessa edição. E essa, se você puder até emendar na outra curiosidade, Inácio, essa já Ah, emenda na Lorna, porque ele tinha desenvolvido a Lorna com um novo poder, que ela tinha perdido os poderes de magnéticos na Uncanny 250 para a Zala Dane, né, que era tipo a irmã dela, a Zala Dane, que na uhum. teoria era irmã dela, e ela a partir dessa 250, ela começa a influenciar as pessoas em volta delas, as pessoas terem emoções negativas mais à flor da pele, assim, e ela fica forte e invulnerável. E isso Sim. foi 2 edições antes do Rei das Sombras aparecer. Então não tinha relação nenhuma uma coisa com a outra, assim, ele introduziu esses poderes da Lorna como se fosse a primeira mutação secundária dos mutantes, muito antes de mutação secundária aparecer. Então ele começou a desenvolver esse da Lorna de estabelecer as emoções negativas das pessoas
que uniu lá na frente com o do Rei das Sombras, só que no final, quando o Nicias entrou, substituindo o Claremont, o que ele fez? Ele tornou como se essa mutação da Lorna fosse uma influência do poder do Rei das Sombras, que não tinha muito sentido, mas aí quando o Rei das Sombras foi vencido, ele sumiu todos esses poderes novos que a Lorna tinha, que a Polaris tinha, né? E acabou com esse plot, assim, tipo, no piscar de olhos, e não ficou explicado como e nem por que foi exatamente por que ela ficaria forte se o Rei das Sombras afetava só as emoções psíquicas das pessoas, né? De onde veio essa super força e invulnerabilidade dela, assim. Então, ficou totalmente aberto, e nem o próprio Claremont tem uma entrevista dele falando assim, um cara perguntou, o que você acha por que aconteceu isso nessa época? Aí ele fala assim, eu não quero mexer em feridas abertas e não sei o que. Aí ele desconversou e não respondeu. O cara, que ele tinha um fórum nos anos 2002, 2003, tinha um fórum, respondia o pessoal, e ele desconversou desse papo também. Então ficou em aberto tanto essa questão da Lorna ter poderes novos, ter perdido para a irmã dela, que era Zaladani, também nunca explicaram por quê, qual que era o parentesco direto das duas serem irmãs, da Lorna Dane ter esses poderes novos, e do Rei das Sombras querer conquistar o espaço e ficar por isso mesmo também. Ele falou só essa frase e depois disso nunca mais teve nada. Interessante essa comparação da Zala Dane com a Lorna Dane, né? Tem os dois sobrenomes ali e até hoje ninguém explorou isso, ninguém foi atrás. Daria uma coisa muito interessante. E a Zala Dane, ela é bem mais antiga, né? Ela apareceu numa edição do Khazar, ela é bem antes, que ela aparece numa edição da Uncanny, quando o John Byrne estava desenhando. Mas só que ela já tinha aparecido antes disso, assim. Então, o Kant desenterrou a Dane da Zala Dane com a Lorna Dane. Então, eu vi uma matéria recentemente em Universo X-Men. Conhece a Zala Dane, a irmã perdida de Lorna Dane. Dane. Só que quando eles juntam os nomes, falam Zala Dane, eu lembro do jeito que eu li, a Zala Dane. Aí não sai os dois sobrenomes, o mesmo sobrenome igual de jeito nenhum. Mas eu lembro que na revista era escrito junto, como se fosse uma palavra só. Junto, né? Aí eu fui ler a matéria, né? Falei, gente, tem alguma coisa que não foi publicada em português que revelou, elas são irmãs mesmo. Eu lembro disso, mas não sei em que edição tá. Lembro disso, da possibilidade. Aí fui ver a matéria. O Universo X-Men é muito bom, o portal, mas a matéria era só o que a gente já sabia e as insinuações que elas são irmãs. Eu li essa matéria também. Eu fiquei... E aparece nessa 250, né? Uhum. É porque aparece na 250, a Zala Dane tá atrás da Lorna, ela sequestra, acho que ela tá na Argentina, eu acho que tá no sul da América do Sul. Assim. Aí ela sequestra a Lorna e faz aquela transferência de poder. Então ela tira a Maligna, sai da Lorna, e ela faz essa transferência de poder, ela ganha os poderes magnéticos. Aí, em vez de desenvolver isso, lá na 273, eu acho que é aquela que a vampira encontra o Magneto lá na Terra Selvagem, o Magneto mata a Zala Dane lá. Aí o que acontece? Joga tudo fora. Joga todo o plot que tinha feito assim, jogado fora, porque isso foi muita coisa do próprio Bob Harris, lá, que era o editor na época. Eu li uma entrevista dele também falando isso, que ele queria dar mais espaço pro Jim Lee. E essa 273, ela é praticamente escrita pelo Jim Lee, e o Claremont só faz os diálogos também. Assim, o plot é do Jim Lee. Então, eu não sei se foi ideia dele mesmo matar a Zala Dane para mostrar que o Magneto voltou como sendo um vilão, igual era antigamente, desfazendo tudo que o Claremont fez nos 25 anos que ele estava já, nos 15 anos que ele estava mexendo com o Magneto. Ele desfez isso de uma hora para outra, assim, como foi desfazendo tudo, assim, porque você vê que essas histórias que os X-Men vão para a Terra, a vampira vai para a Terra Selvagem, os X-Men vão para o espaço com a Guarda Imperial Shi'ar, volta com o Professor X para a Terra, tudo isso são as revistas do Jim Lee desenhadas no meio dessa saga toda do Rei da Sombra que ele estava desenvolvendo devagarzinho.
Então, quando o Mark Silvestre sai na Uncanny 261, ele estava desenvolvendo essa parte do Rei das Sombras, e em todas as edições que entrava o Jim Lee, aquela do Capitão América com a Viúva Negra, a da Vampira voltando com a Carol Danvers, essa da Terra Selvagem, essas do espaço do Império Shi'ar, todas elas foram coisas embutidas pelo Jim Lee e o Bob Harras no meio desse plot do Rei das Sombras todo, assim, que o Clemens não queria nada disso. Ele foi colocando essas histórias só para o Jim Lee desenhar coisas da infância dele. Então, por isso eu não gosto muito de Jim Lee. Assim, dá para ver a diferença, né? Mas é aquilo que a gente falou na live dos bastidores. O Claremont ainda assim se virava bem, né? Ele conseguia puxar daqui, puxar dali e dar explicação para as coisas. A revelação do Magneto como vilão, por exemplo, nos primeiros números da nova revista X-Men, eles pegam e aparece que o Magneto tem nesse... Acho que é Asteroide M ainda, em X-Men 1, mas que ele tem tecnologia Shi'ar que ele pegou da mansão enquanto ele foi diretor, como se ele estivesse planejando ser vilão há algum tempo, né, para justificar, assim, não são... É uma reviravolta ainda, mas ele tenta criar um link, ele fala, não, mas estava acontecendo, né, estava em curso. Você vê que ele conseguia com os diálogos, assim, colocar os assuntos que parecia que ia estar perdido ali, se fosse qualquer outro roteirista, com os desenhos do Jim Lee, ia ficar perdido só, emocionado com os desenhos, e ele conseguia colocar esses detalhezinhos todos de voltar a um fato passado lá de, tipo, 40 edições antes. Ele vai e colocava em 2 balõezinhos, você conseguia ligar os pontos, assim, no caso. Eu acabei de ver o Darlan Freitas perguntando se o plot do original do Claremont, né, ele não colocou original, mas é isso, seria algo grandioso, né? A gente falou já aqui na live de bastidores sobre alguns dos planos do Claremont. Tem coisa que desenvolvida ia ser muito louco, tem viagem. Outra coisa é que ele fala dos plots dele não tendo escrito, porque ele tinha esboços do que ele ia fazer, né? Então você nunca sabe, a história se transforma quando ela vai para o papel, até ela ser publicada acontecem eventos, né? Tinha um ex-office, então tem que ter uma adaptação aqui, uma adaptação ali. Então a gente não tem como saber. Essa mutação secundária, se eu não me engano, ela também tinha a ver com o campo magnético da Terra, né? Que ela absorvia esses poderes a partir do campo magnético, né? Que eu acho que foi quando a Zala Dane fez o ritual e tal. E eu não sei, vocês podem me ajudar nisso, se a Zala Dane não reapareceu depois dessa suposta morte dela. Porque na Marvel, né, ninguém permanece morto por muito tempo, né? E se não me engano, a Zala Dane... Não? Eu acho que não, porque a última aparição dela mesmo, assim, pelo menos que eu vi nos fandom da vida, assim, tá como essa 273 mesmo. Porque se eu não me engano... Podia voltar, né? Porque ela é uma personagem, né, que tem bastante espaço para trabalhar. E background, né? Mas se eu não me engano, teve uma minissérie do Extreme X-Men, que era Extreme X-Men Savage Land, Terra Selvagem. E, se não me engano, ela aparecia, mas posso estar enganado. Que eles voltavam pra lá, enfrentavam vários dos como é que chama? Metamorfos, isso. Então, isso. Eu lembro dessa daí, não tem a Zala Dane, tem a Cidadela do Alto Evolucionário, que o Imago tomou conta, que foi aonde a Zala Dane roubou os poderes das pessoas. Eu confesso que eu não lembro muito da trama de Extreme X-Men Savage Land, mas eu lembro que eram principalmente os metamorfos. Eu ia comentar um negócio, ela não apareceu até onde eu vi também, mas Krakoa é o lugar para ela aparecer, né, se algum roteirista resolver desenterrá-la, porque já voltou a Maligna, né, a Malícia foi trazida de volta, tem um corpo agora. Nós temos um plot que eles fecharam nesse meio tempo, que foi a história de revelar que a Lorna Dane é mesmo filha do Magneto. Isso, com a Zala Dane voltando, podia se desdobrar num negócio bem interessante. Sim. Nós temos aí a Polaris nos X-Men eleitos, então podia ser uma reviravolta até do título principal, né? Apesar que elegeu outra equipe de X-Men agora que não tem ela, mas pro título que ela for também dava uma reviravolta legal.